Olá, você que nos acompanha de Portugal, Brasil e de várias partes pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos no segundo dia de velório do Papa Emérito Bento XVI. Hoje, os portões do Vaticano abriram às 7 da manhã para que as pessoas pudessem vir dar o seu adeus ao Papa Emérito. Ao meu lado está o canonista Padre Carlos Augusto da Silva para falar sobre Bento XVI. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Danúbia. Obrigado você que acompanha o sistema Canção Nova de Comunicação aí no Brasil, Portugal, todo mundo também pela internet, né? Podemos estar aqui falando um pouquinho desse momento histórico que estamos vivendo, que é o funeral do Papa Bento XVI, do Papa Emérito Bento XVI. Obrigada, Padre. Olha, só ontem cerca de 65 mil pessoas passaram aqui na Basílica de São Pedro para se despedir de Bento XVI. Dados que mostram, Padre, o carinho das pessoas de várias partes do mundo com o Pontífice. Pois é, já são quase 10 anos que o Papa Bento XVI renunciou ao ministério petrino, mas foi um ministério que ficou muito marcado no coração das pessoas. Aquele que teve uma grande dificuldade no início, substituir São João Paulo II não era fácil. Ser aquele Papa que viria depois do grande João Paulo II não era fácil. Mas Bento XVI conseguiu aos pouquinhos ir cativando o coração de todo o povo católico, conseguiu ir entrando no coração do povo católico. E aí a gente vê hoje, depois de 10 anos que ele ficou ali recluso, no mosteiro Mater Ecclesiae, já sem grandes aparições, poucas notícias que nós tínhamos dele, mas o povo não esqueceu de quem foi Bento XVI. E a gente vê aqui jovens, isso que é interessante, eu via ontem a quantidade de jovens na Praça de São Pedro, não apenas os turistas que passam por Roma todo dia, mas jovens que vinham para visitar o corpo de Bento XVI. Isso é fenomenal, né? É algo que vai ficar marcado realmente na história. Sim, é considerado um grande teólogo da atualidade. Eu queria que o senhor falasse sobre esse legado deixado por Bento. De fato, a gente não tem ainda a noção da grandiosidade de Bento XVI. Eu creio que o tempo vai aos poucos dando essa noção da sua grandiosidade. Eu conversava agora com alguns padres, pesquisadores ainda da linha de Bento XVI, da teologia de Ratzinger, que a gente chama, e eles falavam que a obra de Bento XVI, do Joseph Ratzinger, a obra dele que está sendo agora preparada, todo o material que foi publicado, que foi escrito por ele, desde ainda como professor lá em Munique, lá na Alemanha, depois como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o seu magistério petrino, sua produção depois que se tornou Papa Emérito, isso aí está dando um volume imenso. São vários volumes de 800 páginas, algo que se compara à obra de Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, e agora o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Nossa. Padre, hoje mais cedo a nossa equipe esteve aqui no velório acompanhando essa movimentação das pessoas, a comoção, a serenidade também ali próximo ao corpo de Bento XVI. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o funeral. Sim, ontem de manhã a fila estava um pouco maior. Eu cheguei a esperar quase 2 horas para poder entrar na Basílica. À tarde, a fruição era mais tranquila, ficamos ali cerca de 45 minutos. E interessante a gente sentir que não está tendo visita de turista na Basílica. A Basílica está fechada para o turismo. No entanto, os turistas estão vindo aqui em Roma. Eles estão entrando na fila junto com aqueles que vêm para se despedir de Bento XVI. Mas até os turistas, o respeito que estão tendo ali dentro, o silêncio que se mantém dentro da Basílica, o clima de oração, missa de hora em hora sendo celebrada no altar da cátedra, que é o altar do fundo da Basílica, de hora em hora missa sendo celebrada em sufrágio pela alma de Bento XVI. Então, a comoção das pessoas, a emoção das pessoas, isso cativa a gente, nos alegra de ver que uma pessoa passou e fez o bem, marcou positivamente o coração daqueles que ficaram. Padre, fala pra gente sobre o protocolo do funeral do Papa Emérito. Existe?
Sim, sim, sim. Vai ser preservado aquilo que a Universi Domini Gredis ela determina acerca do funeral do Romano Pontífice. O que vai ser mudado são aquelas questões bem próprias para esse caso, que é um caso, podemos dizer, inédito, porque são tantos séculos que nós não tivemos um Papa que tenha renunciado ao ministério petrino. Então, é a primeira vez, pode ser a única vez, que nós vamos ver um Papa emérito sendo sepultado. Então, o que prevê o protocolo é que o decano do Colégio Cardinalício presida os funerais do Papa. No entanto, Papa emérito, nós temos um Papa reinante, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco presidirá esse funeral. Então, alguns sinais, né? Se a gente reparar o corpo do Papa Bento XVI, ele não traz consigo dois sinais. A férula, que é aquele bastão, o báculo do Papa, que diferente dos bispos, o Papa usa uma férula, que ele em cima, em vez de ele ser um bastão curvo, ele é uma cruz. E ele usa ainda a férula de Paulo VI, que foi usada por João Paulo II e que durante todo o pontificado São João Paulo II utilizou. Ele continua utilizando. E o Bento XVI continuou utilizando. Só que como ele não está mais exercendo a função de Romano Pontífice, essa férula está com o Papa Francisco. Então o corpo do Papa Bento XVI não leva essa férula. E também o pálio, que é aquele tecido, né, de lã, de ovelha, com as cruzes, que é utilizado pelos arcebispos e também pelo bispo de Roma, que ele também não usa porque ele não está mais no exercício da função. Então são pequenos sinais, como a cátedra, que não estará vazia, que estará sendo presidida pelo bispo de Roma, pelo Romano Pontífice, que é o Papa Francisco. Então são pequenos sinais, são pequenas adaptações que têm que ser feitas, mas no geral é toda a cerimônia prevista para o sepultamento de um Santo Padre. Padre, o senhor falou uma coisa muito interessante ontem, quando conversávamos, que muitas pessoas vieram aqui, né, para ver quando ele era Papa, para vê-lo, para escutá-lo, na verdade, né, para escutar suas palavras. Queria que o senhor pudesse fazer essa distinção entre os três, entre os papas. Dom Antônio Capellan, ele é o presidente da cátedra Ratzinger, na PUC-Rio. E ele falava algo que me marcou, que ele dizia assim, que na época do Papa São João Paulo II, as pessoas vinham a Roma para ver o Papa. João Paulo II falava aos nossos olhos, suas atitudes, seus gestos. Ele, quando chegava numa cidade, num país, que beijava o solo. Então, ele era um homem que falava aos nossos olhos. Bento XVI falava ao nosso intelecto, aos nossos ouvidos. As pessoas não vinham simplesmente para ver o Papa. As pessoas vinham para escutar o que o Papa tinha a falar. Mais do que isso, o que o Papa tinha a ensinar. Os ensinamentos do Santo Padre marcaram o seu pontificado. E com Francisco, as pessoas vêm não para ver nem para escutar. Também vêm para ver e para escutar, mas vêm principalmente para encontrar com o Papa. O Papa, quando passa aqui nessa praça de São Pedro, ele faz questão de encontrar-se com as pessoas, de saudar, de dar um sorriso, de ver os detalhes. Então, se São João Paulo II falava aos olhos, João Paulo II falava aos olhos, Francisco fala ao coração, Bento XVI falava ao intelecto, né? Atiçava a nossa razão. E a participação aqui de brasileiros também já é visível aqui. Já encontrei com peregrinos de Portugal, do Brasil, e está sendo muito bonito. E também vão vir os cardeais, não é isso? Já começaram a chegar, já chegaram, já estão em Roma. Né, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Dom Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, já estão lá no Pio Brasileiro. Chega hoje também Dom Paulo César Costa da Silva, arcebispo de Brasília. Amanhã chega Dom Orani. Então, Dom Sérgio da Costa está chegando também. Eles estão chegando, estão todos vindo para prestar estas últimas homenagens para o Papa emérito Bento XVI. E na quinta-feira, né, o Papa Francisco vai presidir o funeral de Bento XVI. É um marco na história. Sim, nós poderemos dizer que estivemos aqui nos funerais de Bento XVI. Né? E às 9h30 da manhã, na praça, vai ter a Santa Missa Ezequiel e logo depois o sepultamento do Papa emérito Bento XVI. Então, estamos vivendo momentos históricos. Somos testemunhas da história. Nós vamos poder contar isso.
né, que estivemos aqui no sepultamento do grande Bento XVI. Padre, eu queria que o senhor dissesse, como canonista, né, uma das características de Bento XVI que é muito marcante. Bento XVI, assim, eu creio que algo que marcou muito Bento XVI foi a questão da esperança, acender a esperança, mas e mais do que isso, o trabalho com as virtudes teologais. Se a gente pensar a esperança, caridade, né, todas essas questões que foram tratadas tanto nas suas homilias, nas suas encíclicas, nos seus documentos, as virtudes teologais que ele trouxe à tona em todo o seu trabalho como durante, né, o exercício do ministério petrino. Essa foi uma grande contribuição que ele deu para a teologia moderna, para a teologia do nosso tempo. E a cordialidade, a gentileza também é uma das características de Bento XVI. E a capacidade de conhecer a sua identidade católica e com isso conseguir dialogar com aquele que não é católico, com o mundo protestante, com o mundo hebraico, com os judeus, com o mundo islâmico. E a gente vai ver com certeza nas cerimônias fúnebres representantes dessas religiões, cristãos e também não cristãos, com certeza estarão aqui. Ontem tinha um grupo, inclusive, de budistas, de monges budistas que estavam na Basílica de São Pedro prestando suas homenagens ao Papa Bento. O Papa também trazia características como um grande comunicador, né, muito sucinto, muito direto, e também da música, né, que tocava, sim, padre. Sim, ele era um homem da cultura, né, era um homem da cultura. A sua criação desde pequeno, ele tinha esse diálogo com a cultura. Então, a cultura tocava o seu coração e fazia com que iluminava, inclusive, o seu modo de ver o mundo, né? Então, quando o despertar para o belo, né, esse despertar para o belo, que ele encontrou esse belo em quem? Em Deus. Deus é o belo por excelência. Eu não sei, o senhor deve ter visto, com certeza, as últimas palavras que ele pronunciou, né, antes de falecer, né, dizendo em italiano que amava o Senhor. Como o senhor recebeu essa... Me recordava Dom Vicente Joaquim Zico, que foi arcebispo de Belém do Pará, antecedeu Dom Orani em Belém do Pará. Suas últimas palavras foram assim: não tenho medo de morrer. Na minha vida, sempre amei Nosso Senhor. Como vou ter medo de encontrar-me com aquele que amei? Eu me lembrava disso quando ouvi as últimas palavras de Bento XVI. É o encontro com o amor por excelência com Deus. Padre, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Danúbio. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigada a você, sócio, porque só com a sua ajuda é possível levar até você as informações do que ocorre aqui no Vaticano e desse momento tão importante que é o velório do Papa Emérito Bento XVI. Continue acompanhando a nossa programação de Roma, da Núbia Gleiser, para o Sistema Canção Nova de Comunicação.